Fala, meu lindo, minha linda. Aleluia! Nós estamos em Joinville. É de respeitar minha cidade, minha igreja. Que alegria poder levar para você essa palavra. E o tema da mensagem de hoje é: mude a sua mente e tudo vai mudar. Amém? Então, já curte o vídeo, comenta, compartilha, ativa o sininho. Toda segunda tem uma mensagem no nosso canal, que é uma mensagem de conforto, uma mensagem de direção, de esperança. Quinta é o dia onde é Lapada, que é a mentoria de vida, que é o que você está vendo agora. E de segunda a sexta no SBT, às 7h30 da manhã, tem o Bom Dia Esperança, para o Brasil inteiro. Então, meu lindo, eu quero estar com você todos os dias, ajudando você. E para isso a gente tem uma comunidade, que é a comunidade do Mentoria de Vida no WhatsApp. Você vai entrar no nosso grupo, fica tranquilo, a gente não manda bom dia com flores. Não é caseta, nossa, mais um grupo. Não, é só para ajudar você. E claro, se você não sabia, eu tenho uma novidade para o seu 2026 que nós acabamos de lançar e que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. É o nosso devocional, o Oi Deus, Sou Eu de Novo. Uau, 300 e... não mexe com o meu coração não, é fraquinho. 365 mensagens, uma para cada dia do seu ano, uma direção de Deus para a sua vida. E agora, vamos para a mensagem. Romanos capítulo 12, versículo de número 2. Amém? Eu vou ler só a parte B. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Amém? Pronto. Olha, a jornada ela é simples. Primeiro, seja íntimo de Deus. Deixa Jesus entrar em todas as áreas da sua vida. Deixa Ele ser parte da sua história de verdade. Já vencemos essa etapa. A segunda parte é: obedeça. Quanto antes você obedecer, melhor e mais rápido os milagres se tornarão os seus testemunhos. Mas a mensagem de agora é sobre o maior rival de todas as duas mensagens que já pregamos: a nossa mente. E eu vou te explicar o porquê. Porque a maior batalha do ser humano, ela acontece na nossa mente. Por exemplo, enquanto eu pregava aquela mensagem que você precisava ser íntimo de Deus, na mente de alguns estava dizendo: não preciso disso. Na mente de alguns estava dizendo: não, eu já sou íntimo de Deus. Isso é papo furado. Na mente de alguns foi lembrado da vez que um pastor, um padre, alguém, uma autoridade religiosa te desapontou. E aí você já falou: não, de novo não. Quando eu falei sobre obediência, que obedecer atalho é um atalho para viver o milagre mais rápido. Quanto mais rápido você obedece, melhor. Alguém vai dizer: doideira. Já vi gente tomar cada cano por obedecer, pensando que era a voz de Deus, e se lascou. Você sabia que, de fato, a nossa mente ela é a nossa maior rival? Porque nós não escolhemos os tijolos que foram colocados nela, principalmente no começo da nossa vida. Algumas das barreiras que estão em nós, não fomos nós que colocamos, foram construídas em nós. Foram construídas pelos nossos pais, foram construídas pelos nossos avós, pela cultura. Foram construídas, estão aqui. É tão interessante quando você conversa com alguém de opinião diferente, porque todo mundo que tem uma opinião diferente jura que está certo. Você já viu que coisa interessante? Você conversa com alguém que diverge da sua opinião. A pessoa diverge da sua opinião com muita força. E para ela jura que ela está certa. E você também. Ou seja, a nossa mente constrói muros, constrói realidades que a gente jura que elas são reais e únicas.
Nós temos na nossa mente estruturas que foram semeadas ao longo da nossa vida, coisas que foram plantadas ao longo da nossa história. E basicamente nós somos o resumo do que foi plantado na nossa história. Não sei se você observa, mas a gente é muito parecido com quem nos criou. Nossa maneira de falar é parecida, nossa maneira de agir é parecida. Aí existe uma pesquisa que diz que as mulheres normalmente buscam casar com homens parecidos com os seus pais. E homens casam com mulheres parecidas com as suas mães. Se você é mulher e fala mal da sua sogra, tome cuidado. Talvez você seja igual a ela, só está no polo diferente da relação. Mas brincadeiras à parte, isso é o ser humano de verdade. Isso é o que nós somos. Mas esse é o problema. Se Deus é a novidade da nossa história, como a gente convive com essa novidade que liberta, sendo que toda a nossa história já está aprisionada por algo que foi semeado dentro de nós? Já parou para pensar que a maioria das coisas que nós somos bloqueados, não fomos nós que queríamos aquele sentimento? Eu vejo pelos meus filhos, tem coisas que nem a gente sabe onde que nasceu. Medos que não foi a gente que semeou, mas já está lá. Alguma coisa aconteceu que a gente não prestou atenção, um medo que se instalou e agora dominou. Eu nunca ensinei, por exemplo, a minha filha a ter medo de cachorro. E pode ser fofinho, ela morre de medo de cachorro. Alguma coisa aconteceu que eu não vi, alguma cena que ela assistiu que eu não sei, de um cachorro bravo que ela não quer tocar. E engraçado, porque nós somos assim em todas as fases da nossa vida. Nossa identidade foi formada. Às vezes a gente demorou tempo para conhecer Jesus. Então basicamente quando Jesus chega na nossa vida, já existe uma estrutura pronta aqui dentro. Nosso pensamento já está formatado. Quantas pessoas que já têm um pensamento formado sobre tudo, acreditam saber sobre tudo? Aliás, isso é o pior tipo de pessoa para conversar. Você já conversou com gente que tem certeza sobre tudo? Não dá agonia, não dá? Você fala de qualquer coisa, irmão, ele é um especialista, e a opinião dele já está fechada. Mas quando a gente vai envelhecendo, a gente vai mudando de opinião sobre algumas coisas. Algumas coisas que a gente não tolerava, de repente a gente tolera. Algumas coisas que a gente achava ridículo, de repente a gente está vivendo igual. Amém? A gente vai mudando. Só que essa renovação de cultura, ela é um esforço gigante da sociedade para nos mudar. Essa renovação de mentalidade, ela é gradativa. Se a gente observar ao longo do tempo, dentro de uma janela de 15 anos, coisas que para nós há 15 anos eram muito estranhas, hoje parecem comuns. Já observou? Eu não quero ser detalhista para não ser ofensivo, mas algumas coisas que antes a gente já não entendia bem ou não via, hoje a gente já aprendeu a ver e a gente já aprendeu a se acostumar. E o que é isso? O esforço do mundo de mudar a nossa cultura e roubar de fato a nossa identidade. E eu poderia dizer para você que isso é o maior perigo da nossa vida, porque nem todos tiveram o privilégio de nascer numa casa onde Jesus foi o centro da família. Deixa eu perguntar aqui, quantos aqui nasceram numa família onde Jesus foi o centro da sua casa? Levante a mão, dá uma olhada à sua volta. Quantos não tiveram esse privilégio? Levante a mão. Então, você percebe que a dificuldade ela é gigantesca, porque já tem muros em lugares que não deveriam, tem paredes aonde não deveriam, e eu aprendi da pior maneira, que é terrível reformar, melhor é construir do zero. Porque para reformar você precisa quebrar paredes, e a cada parede que você quebra é uma novidade que você descobre. Você olhou no projeto, não tinha viga naquela parede. Aí você começou a quebrar e de repente fez, mudou o barulho. Não dá mais para quebrar. Vai ter que mudar o projeto todo por causa de uma viga no lugar errado. Ou das duas uma. Ou vai ter que fazer um reforço de outra viga. Vai ter que mudar toda a estrutural da casa, correr risco. E aí na maioria das vezes, sabe o que a gente faz? Deixa. Adapta o projeto. E está cheio de gente adaptando uma vida com Deus baseado naquilo que já estava dentro de si e nunca vai viver o que Deus tem para si. Vai até um limite, aí para naquilo que já estava construído.
vai até um lugar e aí para onde encontrou uma viga, vai até um lugar e não vive o que Deus tem de fato. E essa parada que eu estou falando para você é a realidade do ser humano. Porque quando alguém nos incomoda, nos encoraja, normalmente a gente vai esbarrar numa viga. Normalmente a gente vai esbarrar num lugar onde a gente não consegue passar, aonde já estava pronto, aonde já estava construído. Quantas coisas na nossa mente já nos cercearam de viver o que Deus tem, porque são verdades tão absolutas para nós, que a gente não consegue mais transpor aquele obstáculo. Quantos pensamentos de mal que nós temos, quantos problemas de identidade perdida que estão aqui dentro. Que daí não adianta a gente falar de uma vida extraordinária, porque você já foi preparado para uma vida medíocre. Não adianta falar de um romper se você foi preparado para paralisar e ficar ali. Isso é a coisa mais comum do ser humano. Quando você olha para as pessoas, você conversando 30 minutos, você já sabe o limite dela onde está. Não precisa ir muito longe. Você começa a conversar e você já vai sentindo aonde estão as limitações. Você vai me dizer se eu estou certo ou estou errado. Quando você conversa com uma pessoa que fala mal de todo mundo, essa pessoa tem um problema. E você já sabe qual é. Qual é o problema dela? Inveja. Mas a inveja não é algo que ela quer, é algo que foi gerado dentro dela, foi colocado dentro dela. Quando a mãe começou a falar que a amiga era melhor, quando o pai começou a fazer comparação dentro de casa, quando o amigo comparou ele um dia e ele trouxe aquilo para a cabeça dele. Então tudo que cresce revela a fragilidade dele, ele não consegue celebrar. Você entende? Já está lá dentro o bloqueio. Tem pessoas que conseguem celebrar o que Deus está fazendo na vida dos outros, mas tem gente que passa mal quando Deus prospera alguém. Já está dentro dele aquilo. E isso é tão terrível, porque além de ele não conseguir celebrar o que Deus faz na vida do outro, ele nunca vai conseguir viver aquilo. Porque aquilo que a gente rechaça, a gente não vive. Agora a unção que a gente respeita, a gente atrai. Sabe de uma parada, irmão? Observa quem fala mal de gente que tem dinheiro. Nunca vai ser próspero. Nunca vai ter. Por quê? Porque o problema dele é aquilo. E normalmente aquilo que a gente mais ama é o que a gente menos tem. Porque tudo que a gente coloca como alguma coisa acima de Deus, ou a gente rechaça na vida do outro, normalmente é o que a gente não consegue experimentar. Sabe o que é isso? Mente, está aqui, ó. Não está aqui. Não está na nossa carne, no sentido, não é tangível. É pensamento dominando, governando a gente. A gente olha para as coisas e se ofende. A gente acha que não é para nós. Irmão, isso é uma parada terrível. Você pode estar no melhor lugar do mundo, se você não se sentir parte daquele lugar, você não desfruta. Você já foi num lugar onde você se sentiu inferior? Você já entrou num lugar onde todo mundo estava mais bem arrumado que você e você passou mal? Ficou com vontade de ir para casa? Sabe o que é isso? É só a mente. Às vezes as pessoas nem notaram a diferença, mas como você criou essa narrativa na sua cabeça, você se sente mal e vai embora. Eu poderia dar 1 milhão de exemplos aqui. Eu poderia pegar, por exemplo, a história dos espias. 12 homens são mandados para espiar a terra prometida. Todos eles tinham a mesma promessa, todos eles tinham visto os mesmos milagres, todos eles estavam junto com Moisés, vendo a nuvem de fumaça, a coluna de fogo, o mar se abrir. Os 12 foram. Os 12 olharam os mesmos inimigos, os 12 olharam as mesmas terras, só que 10 voltaram dizendo, a gente não consegue. 10 esqueceram da promessa e maximizaram o tamanho dos gigantes que moravam lá. Mas voltou 2 doidinhos, irmão. Voltou Josué e Caleb dizendo, nós vamos possuir essa terra. A gente vai entrar nessa terra e essa terra é nossa. Mas por que, Josué e Caleb? Porque nós temos uma palavra. Deus falou que vai dar pra gente. Então entenda, a maioria dos limites não estão à nossa volta, estão na nossa cabeça. Quantas vezes nós não oramos por milagres por conta dos limites que estão na nossa cabeça? Quantas coisas a gente não viveu porque a gente acha que não nos pertence? Quantas coisas a gente deixou de experimentar porque nos colocamos num lugar de inferioridade, aonde nesse lugar o inimigo consegue escravizar a nossa mente, a nossa família, e não deixar a gente acessar aquilo que Deus tem para nós? Irmão, eu sou sincero para você. Eu vivo isso a cada dia, e a cada dia algum muro vai sendo derrubado na minha cabeça. A cada dia alguma coisa cai. Cada dia, porque não é uma coisa rápida. Tem coisas que eu nem sei que são bloqueios, que daqui a pouco eu vou ter que pedir para Jesus, pelo amor do Senhor mesmo,
Me ajuda, entra com a marreta. Porque o problema é saber orar sobre aquilo que a gente não consegue compreender. Porque veja, se eu não sei que isso é algo que não fui eu que plantei, vai ser difícil descobrir aonde bater para cair. Então eu preciso dizer: Jesus, entra na minha mente, renova, Senhor Jesus, tira isso que me paralisa, tira isso que me coloca medo. E aí que está, esse é o poder da palavra. Quando nós colocamos Deus no centro da nossa vida, a cada dia uma barreira vai caindo, a cada dia um muro vai caindo na nossa cabeça. Por isso que se a tua mente mudar e foi renovado pelo Espírito Santo, coisas que você acreditava que não eram para você, um dia você vai acessar e vai parecer comum. Não, eu vou melhorar. Eu vou dar um exemplo. Irmão, quando você cresce num ambiente, e o ambiente te molda, é normal. Se você não nasceu num ambiente de prosperidade, a sua mentalidade, a princípio, deveria ser de prosperidade. Se você nasceu num ambiente narcisista, provavelmente você carregará traços de narcisismo em você. O ambiente molda. Não tem. O ambiente molda. Então, basicamente, estaríamos condenados pelo lugar aonde fomos gerados. Sorte de quem nasceu num lugar positivo, aonde Cristo era o centro, aonde havia a palavra de Deus, sorte deles. Mas a maioria de nós aqui não tivemos esse privilégio. Nossa fé não foi provocada na infância. Nossa realidade com Deus, ela foi limitada desde quando nós éramos pequenos. Então veja, nosso desafio vai ser maior. A reforma, ela é necessária na nossa mente. E aí, irmão, quando Cristo entra com as marretas da nossa vida, na nossa vida, irmão, aí eu vou te falar que a gente vai ficar assustado. Porque a gente descobre que era governado por pensamentos que eram mentira do inimigo. A gente descobre que algumas coisas que a gente acreditou a vida toda eram mentiras, grandes mentiras. E a gente só consegue saber se Cristo entrar na nossa vida de fato. Lembra da mensagem de intimidade? Pois é, quanto mais intimidade com Deus, mais essas vigas vão aparecendo na reforma. Mais coisas você vai descobrindo sobre você. E como eu disse, a cada dia uma viga nova. E eu escrevi um negócio aqui, e eu não queria deixar de ler. Enquanto eu estudava sobre essa mensagem, eu marquei: pensamentos moldam atitudes, atitudes moldam destino. Grava isso. Pensamentos moldam atitudes, atitudes moldam destino. Só que a boa notícia para você é que Cristo molda o nosso pensamento. Não, 2 amém, eu vou falar de novo. Cristo molda o nosso pensamento, nos apresenta o nosso destino e se assegura que tudo aquilo que Ele prometeu se torne de fato o testemunho da nossa vida. Então, por mais que a nossa mente acredite que tem poder sobre o destino, se Cristo moldar a nossa mente, até o nosso destino muda no final. As coisas são completamente transpassadas, porque coisas que pareciam grandes para você, de repente vão parecer pequenas. Coisas que pareciam impossíveis, de repente serão parte da sua rotina. Coisas que você achava intangível e que não dava nem para sonhar, de repente você vai estar vivendo como se fosse comum. Sabe o que é isso? Muros foram derrubados na sua mente. Muros foram derrubados. E a graça de tudo é: quanto mais muros derrubados, maior o nível do acesso que Deus vai colocando você. Porque você se permite ouvir coisas que não ouvia. Você se permite estar em lugares que você antes achava que não poderia estar. Você, de repente, está dentro da igreja. E você disse que nunca viria, mas você já está aqui. De repente um muro caiu. Você disse que nunca ia fazer um jejum. De repente você está jejuando. Aliás, você já disse tanta coisa sobre você que teve que engolir depois. Então agora, a compreensão, ela é muito clara. Nós temos que ter uma urgência na nossa vida. E a urgência da nossa vida é, antes de pedirmos pelo destino, é pedir para que Deus molde a nossa mente para poder viver aquilo que Ele tem. É pedir para que Cristo destrua as muralhas que nós construímos na nossa mente. Muralhas que precisam ser quebradas de maneira intencional. Eu vou falar de coisas intencionais para você e eu termino. Quer ver uma coisa? Quantos aqui não receberam palavras de afirmação dos pais quando eram crianças? Levante a mão. Não receberam. Quantos não receberam? Boa. Você vai fazer diferente na sua casa. Porque veja, porque se você não percebe, o muro que está em você é o muro que vai estar no seu filho. E é tão absurdo que quando você quebra isso, automaticamente você já impediu que alguma coisa fosse construída no coração dos teus filhos.
As palavras que te faltam, faça com que sobrem na vida dos teus filhos. As limitações que colocaram nos teus sonhos, tira todas as limitações da vida dos teus filhos. Eu vou falar coisas que você vai entender. Quem aqui já disse para o seu filho: a gente não pode? Levante a mão. Se eu falar que você está dizendo errado a vida inteira? E se eu falar para você que você poderia dizer a mesma mensagem de uma maneira diferente? E se eu falasse para você que você poderia dizer: papai não quer, ao invés de a gente não pode? E se eu falar que você pode explicar que aquilo não é uma prioridade, mas que talvez um dia seja possível? Talvez a gente não perceba agora, mas cada não pode que a gente diz para os nossos filhos, são não podes que eles dirão para os nossos netos. Que cada lugar que a gente diz que é impossível para nós, será o lugar impossível para os nossos filhos. E essa é uma parada tão absurda, que a gente vai quebrando muros e a gente vai destruindo os limites da geração seguinte. E quando eu digo, não são os limites que colocam eles em perigo, mas são os limites que paralisam a história deles. Talvez você não entende, mas coisas que demoraram anos para você, se você romper, os seus filhos demorarão meses, e vai parecer comum aquilo para você demorou para acontecer. Não, meu lindo, talvez eu preciso ir mais longe. A maioria levantou a mão dizendo que não teve a presença de Cristo dentro de casa. Um dia os teus filhos serão questionados e eles não poderão levantar as mãos, porque dentro da casa deles havia a presença de Deus, porque dentro da casa deles havia a glória de Deus, oração, milagre, eles viram acontecer. O muro que você derruba da cabeça dos teus filhos, você está libertando toda uma geração. Hoje eu entrei no elevador com a minha filha. Na verdade, agora, antes de chegar, antes de sair de casa, minha filha veio e falou: papai, estou cheirosa. E eu falei: nossa, que cheiro gostoso, filha. Que cheiro bom é esse? Ela falou: do banho. Eu falei: nossa, filha, que delícia. Ela falou: mas eu vou colocar o perfume. E ela saiu e colocou o perfume. E voltou: papai, cheira de novo. Eu falei: meu Deus, cheiro bom. Parece besteira, mas eu estou levantando a régua, irmão. Estou levantando a régua da minha casa. Não é qualquer doidinho que vai chegar e vai levar minha filha, não. Vai ter que estar num nível de afirmação, irmão. Vai ter que gavar tanto, vai ter que elogiar tanto para entrar no coraçãozinho dela. Sabe o que é isso, irmão? Eu coloquei um senso no coração dela de quão importante ela é, de quão amada ela é, de quão maravilhosa para nossa família ela é. Irmão, quem se sente importante não tem relacionamento bandido. Vou melhorar. Talvez você só tenha relacionamento ruim porque você não foi valorizado quando era criança e não sabe o valor que você tem. Você aceita qualquer coisa porque não sabe qual é o teu valor. Entende? Um muro que colocaram dentro de você, que para você qualquer coisa serve, porque você não sabe quanto vale. Eu vou fazer os meus garotos dormir e a nossa rotina é sempre a mesma: oração, aí eles oram, aí eles declaram: em paz me deito, logo pego no sono, porque Jesus está do nosso lado. Aí eu termino de orar e já começo a dizer: eu sou forte, corajoso, amado, escolhido, criativo. E eles vão declarando sobre o que eles são. Irmão, a cada declaração daquela, pequenos tijolos que foram colocados na escola caem. E essa é a questão, lindo. Só que aí eu preciso dizer para você de maneira sincera: para a gente que está velha é bem mais difícil, porque tem muita viga que precisa ser arrancada. Mas quanto antes você deixar Cristo entrar dentro de você e mudar aquilo que está aí, mais rápido você vai acessar a próxima estação de Deus para a sua vida. Eu olho para a Bíblia e eu vejo os espias voltando. Aí os 12 espias começam a dizer o que eles viram. E os 10 que trouxeram a má notícia fazem com que o povo inteiro chore a noite toda. É doido, né? Saber que a gente, com as nossas barreiras, tem o poder de influenciar a geração que não tem culpa de absolutamente nada. A gente, com os nossos muros, sem saber, está destruindo a probabilidade dos nossos filhos irem além da gente. A gente mata o sonho dos nossos filhos porque assassinaram os nossos. A gente rouba o futuro deles porque roubaram os nossos. Colocaram tantas coisas na nossa cabeça que a gente não consegue nem ser leve com quem deveria. Aliás, a gente é tão pesado com a gente mesmo. A gente se acha tão, sabe, pequeno para algumas coisas que a gente não acredita que não dá para acessar mesmo. E a gente já colocou aquela cadeia na nossa mente.
Então, lindo, só tem uma maneira disso mudar. É o que Romanos 12:2 diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, Cristo entra, vai mudando a nossa compreensão sobre as coisas, e aí você vai identificando aonde estão as barreiras, e você não deixará elas de pé, nunca mais. Você achou o problema? Cura o problema. Você achou aonde está a barreira? Tira a barreira. Muda a maneira de falar, muda a maneira de agir. Se você é invejoso, para de ser invejoso, começa a celebrar o que Deus está fazendo, mesmo que seja contra a tua vontade. Se você só anda com gente que fala mal de todo mundo, sai desse rolê e vai para outro rolê. Procura crescer, procura mudar a mesa, procura sair desse lugar e deixa Deus construindo dentro de você uma nova estação. E aí, meu lindo, eu vou falar para você o que vai acontecer. No começo, quem veio antes não vai entender absolutamente nada das tuas decisões, porque serão tão diferentes que vai criar um abismo. Vai criar um abismo, é comum. Só que quem aprende a dar o que não recebeu, descobriu o que de fato é a graça de Deus. Quem aprendeu a viver aquilo que não foi instruído, vai viver daquilo que foi construído a partir da graça de Cristo dentro de si. E aí o nível de compreensão é outra, o nível de gratidão é diferente, o nível de desfrute é outro. Mas a gente precisa ser intencional. Eu só queria que você entendesse essa única coisa hoje. Se a tua mente muda, tudo muda. Mas se você não for intencional, os muros permanecerão lá. Enquanto eu converso aqui, enquanto Deus vai falando com você, com toda certeza o Espírito Santo está indo exatamente lá na fonte do teu coração. Está indo exatamente aonde está a tua dor, está indo exatamente aonde está o drama, está exatamente lá, foi lá, pô, bateu no muro. E aí agora é você que vai ter que pegar a marreta e tirar. Eu vou contar uma pequena história. Quando eu era adolescente, eu descobri que existia um negócio chamado ar-condicionado, lembra? Quem lembra? Levanta a mão. E um dia eu falei para o meu pai: pai, coloca um ar-condicionado no teu quarto para que a casa inteira gele, porque a gente já aprende a sonhar com limite. Olha que coisa estranha. Como eu sabia que falar direto para colocar no meu quarto seria impossível, falei para o meu pai o que? Coloca no teu quarto. E eu estava disposto a dormir na greta da porta para poder pegar aquele arzinho gelado. Você ri porque não é você, irmão. Essas histórias, elas compõem a nossa vida, elas nos libertam no futuro. Meu pai falou isso aqui para mim: a gente nunca vai ter. É estranho, não é? Ele poderia dizer outra coisa. Ele poderia dizer: olha, o pai não tem condição agora, na hora certa a gente vai ter. Talvez na próxima casa a gente coloca. Mas ele usou a palavra nunca. A palavra nunca, ela é uma sentença. E ela estava sobre mim. Então eu via as coisas na casa da minha mãe que faltava, e a minha mãe queria, e meu pai dizia não. Então nunca ficou pronta. Lembra, mãe? Nunca ficou pronto. O banheiro nunca ficou pronto. O ar-condicionado, quando teve, foi só num quarto. Mas aí, irmão, Jesus entrou no meio da história. Dá um amém aí, pelo amor de Deus, dá um amém. Fala amém. E quando Jesus entra na história, Jesus ele mostra aonde está os muros e as vigas. E aí é você que descobre, decide o que vai fazer com eles. E aí eu coloquei na minha cabeça: eu vou fazer tudo diferente do que eu vi. A casa do meu pai não ficou pronta nunca. Eu vou morar na kitnet. E a kitnet vai estar 100% pronta. Não vai ter nada para fazer. E essa é a parada que Deus se agrada da gente. Deus estava renovando a mente. Deus estava curando o meu coração. Deus estava salvando a vida dos meus filhos. Deus estava mudando a realidade da minha família. E era só um ar-condicionado. Parece besteira para alguém, mas eu me lembro que quando eu entrei na kitnet, a kitnet tinha 2 cômodos. O aluguel era R$370. E eu entrei na kitnet e falei para o seu Wilson, tem como colocar um ar-condicionado nessa parede? Ele olhou para mim como se dissesse: mas por quê? O aluguel vinha 370, a luz vinha 200. A conta nem fechava. Mas eu estava dando um recado para minha cabeça. Eu estava quebrando um padrão. A gente decorou a casinha inteira. O dinheiro era pouco. Eu me lembro que uma convidada deu R$500. A gente conseguiu fazer um colchão e um sofá com R$500.
O dia que eu cheguei lá e tinha um buraco na parede, eu falei: Jesus, agora só falta o ar-condicionado. Minha sogra nos ajudou com o ar-condicionado. E pode ser bobo para alguém, mas eu me lembro que eu fui dormir um dia antes lá. Minha lua de mel não foi nem com a Paula primeiro, foi com o ar-condicionado. Ô irmão, parecia a Europa. Sabe, eu entrei naquele lugar assim, eu não vi nada, eu fui lá no ar. Não tinha cama, eu deitei no chão, no colchão, no chão. Liguei o ar-condicionado e falei: irmão, parece bobo, mas eu estava declarando sobre o meu futuro. Tudo aquilo que disseram que era impossível vai se tornar possível na minha vez. Tudo aquilo que era nunca vai ser possível na minha vez, sabe? Irmão, eu chamava meus amigos da igreja, falava: vocês conhecem a Europa? Eles falavam: não. Eu falei: então bora lá, vocês vão conhecer a Suíça brasileira. Nós ligávamos o ar-condicionado antes de ir para o culto, o apartamento gelava inteiro. Aí as pessoas entravam e diziam: nossa, que frio, vou ficar gripado. Mas vai ficar gripado aqui. Imagina, irmão, que chique. Chegar no trabalho e dizer: nossa, fiquei resfriado porque o ar estava muito gelado. O quê? Chique demais. Cada muro que cai é a possibilidade de um campo ser percebido de longe. A cada barreira que cai, um horizonte vai ficando mais longe, mais amplo. Então entenda, eu estou falando de algo material, mas imagina isso nas nossas emoções. Meu filho nasceu, eu tratei de maneira diferente. Meu casamento já está diferente. A nossa vida vai mudando. Agora entenda que eu vou chegar num limite, mas os meus filhos já vão passar de longe do limite. Essa é a graça da metanoia, da que a gente chama de mudança de mente. A gente muda toda uma geração por deixar Cristo mudar a nossa mente de fato. Eu só falei de uma pequena área da vida, mas tem todas as outras áreas. E aí eu preciso dizer como essa parte dos espias acaba, e eu termino. Nunca entraram na terra prometida aqueles que falaram que era impossível. Apenas Josué e Caleb entraram. Pensamentos moldam destino mesmo. Quando você diz que não pode, você está declarando sobre tudo que não dá mesmo. Agora, quando você muda o argumento, você está dizendo para sua mente algo completamente diferente. Você está desconstruindo aquilo. Entendeu? Avisa o irmão do lado: Josué e Caleb entraram na terra prometida. Diga: você também vai entrar. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Entra na nossa mente, Senhor. Renova o nosso entendimento. Muda as nossas perspectivas. Muda a nossa forma de ver o mundo, Jesus. Aonde há barreiras que foram construídas, quebra todas elas. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Coisas que para nós são impossíveis agora, nós declaramos que um dia serão a nossa realidade. Coisas que foram semeadas no nosso coração e criaram raízes, nós declaramos que serão arrancadas pela raiz de dentro de nós. Não haverá limites para o teu agir, não haverá limites para a tua vontade, não haverá limites para a transformação que o Senhor deseja na nossa casa, na nossa família, nos nossos filhos. Senhor, nos ensina a dar aquilo que nunca recebemos, nos ensina a plantar aquilo que nunca foi sequer semeado dentro de nós. Porque se o Senhor entrar na nossa mente, tudo vai mudar. Os muros serão derrubados, os horizontes serão aplainados, e aquilo que era impossível se tornará parte da nossa história. Em nome de Jesus, amém. Você acabou de assistir uma palavra extraordinária do Mentoria de Vida. Mas eu tenho um convite para você que quer cavar mais fundo, que quer ainda mais longe. Nós temos a nossa escola de teologia, a escola Preach, e temos o Teologia com Paixão.
para você que quer conhecer Jesus e se apaixonar ainda mais por Ele, ter os seus pilares da fé ainda mais sólidos e sem perder o brilho nos olhos, o que é extremamente importante e é parte da nossa missão. Para ter mais informações e para você ser o nosso aluno, o aluno da nossa escola Preach, quem sabe um dia ser um dos nossos evangelistas, as informações estão também no link aqui abaixo da escola Preach. E eu espero você na nossa escola, caminhando junto com a gente.